E aí galera, beleza? Aqui é o nosso canal Piba Ajude-me. Nessa aula a gente vai falar sobre exec, eval e compile. Os três comandos proibidos em Python. Por quê? Porque esses comandos são extremamente poderosos e também podem ser um risco, uma segurança, dependendo do que você fizer com seu Python. O que esses comandos fazem? Eles basicamente transformam strings em código de Python. Um cara um pouquinho diferente. Olha, exec. Coloca assim, print 5. Tá vendo? Imprimiu 5. Mas tem mais ainda. Y é 10. Se a gente executar isso agora, a gente realmente pode ver que variável agora existe, y, ok? Que não funciona como exec, você não consegue retornar nada. Olha aqui. 5 mais 3, ou 4. Vamos colocar Z. Isso aí não vai funcionar. Vai ser non. Entendeu? É interessante que o exec aceita os argumentos globals e locals. E se a gente fizer agora, olha aqui. Desse jeito. Colocar aqui. E agora a gente vai passar dois dicts vazios. A simplesmente não existe. Mas no outro lado, olha o que a gente pode fazer. A gente pode definir uma função, foo, e a gente vai colocar aqui o mesmo código, só que a gente vai colocar aqui locals e globals, e agora a gente vai executar esse negócio. E você vai ver agora a variável existe fora da função, ok? Bagulho é doido. Porque você não deveria usar isso, principalmente quando outras pessoas têm acesso a esse código, usam esse código, ou pode ter um user input, ok? Olha aqui. Exec import os. Aqui em Python também existe ponto vírgula, né? É útil para usar isso aqui desse jeito. E a gente pode colocar os system. E a gente pode agora, por exemplo, ter acesso a HD. Entendeu? Por isso é perigoso esse negócio. Claro, quando você usa no seu computador, sozinho em casa, pode usar, né? É só que quando, sei lá, você tem um servidor rodando, sei lá, uma pessoa pode testar alguma coisa com Python, né? Sei lá, rodar um código. Aí é perigoso, como você está vendo. A gente também pode definir funções. Olha, exec def, sei lá, foo2. Coloca aqui uma variável y e a gente vai retornar duas vezes y. E agora você vai ver que realmente função 2 existe. Coloca 10, vai retornar 20. Realmente existe. Beleza. Então, para que existe eval? Com eval, a gente consegue o resultado dessa expressão aqui. Olha, se muda isso aqui para eval, variável era z, e agora tem. Mas com eval, você não pode fazer as outras coisas. Olha aqui. Eval. Error. Ok? Não tem como. Tem que ser uma expressão que retorne alguma coisa. Quando isso é útil? Vamos supor, você faz um calculador com Kiwi, por exemplo, certo? TK Inter. E a pessoa faz o cálculo aqui, clica 8, sei lá, vezes 9, mais 14, né? E depois você quer dar o resultado para todo esse negócio. Aí eval é uma maravilha, entendeu? Porque também não vai ter um user input malicioso, vamos dizer. Porque o usuário só pode colocar isso aí, né? A não ser que ele hackeie a memória. Olha, eval 5 vezes 7 mais 3, né? Funciona perfeitamente. Eval também aceita esses aqui globals e locals. Olha aqui. Vamos definir uma variável. T é 10, certo? A gente coloca eval T mais 10. 20, perfeito. Agora, eu vou passar dicts vazios. Agora tem erro, porque não está definido, entendeu?
Então você pode definir tipo um scope para esse negócio, entendeu? Mas também é possível de executar coisas como esse código aqui com eval. Também funciona. Aí entra compile. Primeiro vamos dar uma olhada que esse negócio aqui faz. Olha, o compile é basicamente uma das poucas coisas que você consegue ver como Python funciona internamente. Se a gente coloca isso aqui, compile, a gente define aqui uma função, certo? Aqui você coloca file name, ok? Quando não tem file name, você coloca simplesmente string, por exemplo. E aqui o modo como você quer fazer o compile, exec. Então, olha aqui. E agora a gente tem um monte de coisa interessante aqui. Code. Mas já aparece aqui bem low level essas coisas. Non-locals. Stack size. Tudo de baixo nível. Entendeu? Olha lá, line table. Tem um monte de coisa aí. São umas poucas coisas que realmente você consegue ver um pouquinho mais que o Python funciona internamente, né? Só agora, esse code object, né, chama o negócio, a gente pode agora realmente executar como eval. Eval com, né, foi executado. Agora, né, tem uma função. A gente pode colocar aqui 10, vai retornar 20, né? E por incrível que pareça, quando você roda um código em Python, e funciona assim, né? Com compile e exec. Você roda um código em Python. E às vezes quando você buga seu código, bem no comecinho, tá escrito alguma coisa aqui. Exec, error, blá blá blá. Né? Então é realmente uma coisa que você usa sem saber toda hora quando você roda um código. Só que tenta evitar isso aí. Às vezes não tem como, às vezes tem que usar. Né? Mas não usa quando realmente pode ter o perigo de injetar código malicioso. Porque você está vendo aqui, né? Com string eu consigo ler de repente todo o HD. Né? Bem simples. Deletar coisas, copiar coisas. E você pode fazer, por exemplo, uma coisa mais segura. From ast import literal eval. Só que literal eval só funciona desse jeito, olha aqui. 4. Beleza, funciona. Né? E ele transforma isso aqui em um int. Ótimo. Só que quando você faz isso aqui, aí já não dá mais. E pela questão de segurança, essas coisas são bloqueadas. Ele só consegue, tipo, transformar um string em variável. Olha aqui. Lista você consegue fazer, por exemplo. Coloca uma lista. 1, 2, 3, 4, 5. Né? E aqui você tem uma lista. Type. Né? E funciona. Só que você não consegue fazer operações. Você só consegue pegar um string que contém uma coisa dessa aqui. Aí depois você consegue transformar. Né? Se tiver um erro, aí ele vai te dar uma exception. Bom, foi basicamente isso. O negócio é bem interessante, né? Mas como eu já falei, toma cuidado. Em casa, você pode fazer. Se você escreve um script para você, pode fazer, ok? Mas também outra coisa, pode ser mais devagar, entendeu? Na verdade, provavelmente vai ser mais devagar quando você roda dentro de um código. Então, se você conseguir fazer de outro jeito, faz de outro jeito, ok? Mas, de qualquer maneira, agora você tem uma ferramenta extremamente poderosa e às vezes perigosa. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, inscreva-se no canal, manda para um amigo e a gente vai se ver na próxima aula, beleza? Tchau, tchau!